Estamos no Museu A Cidade do Açúcar, no Funchal. Aqui encontramos, em resultado de escavações realizadas nos fundamentos deste edifício e nos terrenos limítrofes, vestígios materiais de uma cultura que começou a produzir açúcar no século XV e daqui, através do Atlântico, a projetou para o resto do mundo. Vemos restos de um poço do século XV ou XVI, fragmentos de formas de açúcar, de utensílios de uso doméstico, de louça comum e também obras de arte e as magníficas medidas manuelinas. Ao terminarmos este programa sobre o açúcar e a madeira, vamos falar-vos de testemunhos, de alguns legados desta aventura. Uma aventura que durante menos de um século fez nesta ilha, criou nesta ilha um Eldorado branco. E um desses legados, pouco brilhante, mas muito duradouro, é a imigração, que ciclicamente atinge as nossas ilhas. A economia da ilha, a partir de meados do século XV, assentava principalmente na monocultura do açúcar. Os colonos, trabalhadores rurais livres, arrendavam as terras de cultivo aos senhores, os seus donos, contra o pagamento de metade do que produziam e suportavam o custo das benfeitorias necessárias e as despesas com sementeiras e restantes trabalhos. Enquanto os colonos transmitiam aos herdeiros o seu direito à exploração da terra que arrendavam e por essa via a iam dividindo em parcelas cada vez mais pequenas e mais difíceis de darem rendimento suficiente, a propriedade da terra e as respectivas rendas concentravam-se cada vez em menos mãos, herdadas segundo o sistema de morgadio. A injustiça deste sistema, apesar de frustre tentativa legislativa em meados do século XIX, só acabou um século depois, na sequência da Revolução de Abril, quando a liberdade e a democracia conquistadas se impuseram a uma ditadura de quase 50 anos. Os madeirenses puderam fazer ouvir a sua voz e fazer cumprir os seus direitos. A Lei das Sesmarias de 1375 tinha-se arrastado na Madeira durante quase 6 séculos. Quando o efeito combinado da exaustão dos terrenos, das epidemias, das pragas das canas e das dificuldades de mercado instala as crises, a população, sem melhores alternativas, emigra. A imigração será, assim, uma herança grave da gesta do açúcar, pois o modelo de exploração fundiária manteve-se e o sistema de monocultura agrícola transferiu-se mais tarde para a vinha, com os mesmos resultados. A imigração madeirense começara logo nos finais do século XV para o norte da África e Canárias e estendeu-se depois a todo o mundo, nas ondas das ilusões e das oportunidades criadas com a expansão do Império. No século XIX, o madeirense emigra para os Estados Unidos, para Demerara, para as Ilhas Sandwich, Guiana e Cabo da Boa Esperança, e os registros dos fotógrafos locais testemunham o seu sucesso. Calculam os autores do Elucidário Madeirense que, em 20 anos, entre 1835 e 1855,
emigraram cerca de 40 mil madeirenses, metade dos quais ilegalmente. Em 1841, a população das ilhas seria de cerca de 116 mil habitantes. No século XX, o madeirense imigra para todo o mundo, mas destacam-se o Brasil, Curaçao, a Venezuela e novamente a África do Sul como destinos preferidos. Calcula-se que haja mais de 1 milhão de imigrantes madeirenses e seus descendentes atualmente no mundo, quando a população da região ronda os 250 mil habitantes. Quando hoje a indústria turística é a resposta nacional pronta e acessível para a crise mundial que nos atinge e registra nas ilhas uma expansão extraordinária, representando cerca de 1/3 do PIB regional, talvez não seja mau refletir sobre as nossas fragilidades para impedir que situações similares não tenham resultados idênticos. Mas voltemos ao açúcar e ao que dele nos ficou. O rei, ungido intermediário do poder dos céus na terra, obrigava-se a mandar construir igrejas e a ornamentá-las e dotá-las de ricas alfaias religiosas. Muitos dos destacados proprietários de canaviais e engenhos seguiram-lhe o exemplo e estabeleceram legados pios e capelas nos templos sede das suas freguesias, construíram outras capelas que anexaram à fazenda e adquiriram rico mobiliário e obras de arte, principalmente na Flandres, em Bruges, Gante e Antuérpia. O crescimento do burgo começa logo em 1422, mas até 1485 faz-se de uma forma desordenada, porque o território está maioritariamente ocupado por canaviais. Só então, sempre com as ribeiras como referências estruturantes, é definido um plano para o novo espaço urbano, para responder às suas necessidades crescentes. Dom Manuel, em 1486, cedeu aos funchalenses o chão conhecido como o Campo do Duque, onde antes se plantara na Madeira a primeira cana-de-açúcar, para aí se erguer uma igreja, os passos do concelho e depois uma alfândega. Delimitado por esses pilares, símbolos dos poderes instituídos, foi desenvolvido o recinto urbano capaz de elevar a vila à condição de cidade em 1508, a sede de bispado em 1514 e arcebispado, passados mais 4 anos, no que, embora por pouco tempo, foi a maior diocese do mundo, indo do Funchal a Goa. Recomendava-se o calcetamento das ruas e a substituição das pontes de madeira por novas de cantaria. As casas térreas dão lugar a sobrado, aumentam de dimensão e comodidade, a telha substitui o colmo e é-lhes associado um armazém. Foram exemplo disso os imponentes aposentos mandados erguer por ricos comerciantes vindos de diferentes terras europeias, muitos deles rapidamente enriquecidos e de cuja grandeza subsistem janelas e lápides. No alto, num arrecife, perto do Museu da Quinta das Cruzes, onde se resgatam estas peças, e que foi originalmente mandado construir por Zarco, levantou-se por ordem do seu filho o convento de Santa Clara para nele ser sepultado. Terá sido terminado em 1497 e aqui se recolhiam as filhas solteiras dos fidalgos. Só em 1516, um século depois do início da colonização, mas apoiada na riqueza açucareira, estaria já construída a sé do Funchal, começada a erguer por volta de 1493 a 1500. O admirável retábulo que presida a sua capela-mor, bem ladeada de um belo cadeiral do cabido, ambos recentemente restaurados, reforçam a geométrica beleza do seu teto de alfares, a elegante austeridade das suas linhas arquitetónicas e fazem da sé o ex-libris do esplendor artístico que o açúcar, entre penas e trabalhos, proporcionou aos madeirenses. A pintura e a ourivesaria que encontramos na região dos séculos XVI e XVII são, naturalmente, uma dádiva do açúcar, como esta magnífica cruz processional
enviada por Dom Manuel I à sede do Funchal. A alfândega, necessária pelo aumento da arrecadação da receita, é começada a erguer em 1515 e está construída 4 anos depois. Hoje, depois adaptada, é sede da Assembleia Legislativa da Madeira. A herança mais visível do açúcar manifesta-se na arquitetura e na arte religiosas, bem patentes nas terras do Sul, por onde faremos agora uma pequena viagem. E começamos por Machico, que talvez ganhe o seu nome mais de Monchique, da parecença que os navegadores viam das suas serras com as do Algarve, do que de Machim, o enamorado inglês fugido dos seus contrariados amores com Ana Arfet. Na igreja matriz, refeita sobre a construída pelos primeiros povoadores, são assinaláveis os seus vestígios manuelinos. Dela subsiste ainda o cálice vindo da Flandres. Aqui em Santa Cruz, terra que ganha o nome da cruz mandada levantar com 2 madeiros por Zarco, mal a que aportou na sua primeira viagem, viveu um dos mais importantes fidalgos do século XV, João de Freitas. Na bela igreja quinhentista, por ele mandada levantar com projeto atribuído a mestre Boitaca, é marcante a articulação da torre tavada com a grilhagem manuelina da sacristia. No interior, ao centro da Capela-Mor, subsiste a laje sepulcral flamenga da sua sepultura e de sua mulher. O belíssimo tríptico da descida da cruz, patente no Museu de Arte Sacra do Funchal, terá sido adquirido pelos lomelinos e eventualmente instalado no convento de Nossa Senhora da Piedade, mandado erguer por sua conta nos terrenos onde foi construído o atual aeroporto. Câmara de Lobos é uma das povoações mais antigas da Madeira. Aqui, nesta baía, arribou Zarco na primeira viagem de reconhecimento que fez, e foi aqui que avistou os lobos marinhos, que deram o nome à povoação, hoje cidade, e à sua família, os Câmaras. Frei Pedro da Guarda, que teve fama de santo, refugiou-se aqui, no convento de São Bernardino, onde se conserva a lapa onde rezava e o local onde foi enterrado. A imagem de São Sebastião, padroeiro de Câmara de Lobos, que se pode admirar no Museu de Arte Sacra do Funchal, é proveniente da sua igreja matriz do início do século XVI. A ribeira que atravessa o vale que divide a Madeira ao meio e chega brava ao mar na costa sul, deu o nome a esta jovem vila na sua foz. Estamos na Ribeira Brava, junto ao busto do padre Manuel Álvares, o grande gramático português, aqui nascido em 1526, em plena época do açúcar. Do templo existente nos inícios do século XVI pode admirar-se o arco da Capela do Santíssimo e o retábulo primitivo do altar-mor restaurado. Guarda impressionante tesouro de alfaias religiosas em prata. A Ponta de Sol retira o seu nome de uma rosácea natural marcada como um sol numa ponta avançada no mar, quando iluminada pelo sol nascente. Aqui podemos admirar, na sua igreja matriz, o teto mudéjar da Capela-Mor, algumas imagens flamengas e a pia batismal das oficinas de Sevilha, única que subsiste em território nacional. E a Calheta, que ganha o nome dos postos de arrecadação dos direitos que incidiam sobre o açúcar
em uso no início do povoamento, chamados calhetas, demonstra a sua importância como uma das mais importantes terras de açúcar. Da igreja construída no século XV, sobressai o teto da nave em alfares, a cruz processional do século XVI e a pintura de um tríptico, cujos painéis laterais, evocativos da Virgem da Anunciação e do Anjo, são hoje visíveis no Museu de Arte Sacra. A estes tesouros de antanho, a Calheta junta hoje o Mudas Museu, exemplo de arquitetura contemporânea, premiada internacionalmente, e uma coleção de arte contemporânea portuguesa, que reforça a necessidade de usar a memória com afetividade e conhecimento e projetá-la numa visão arrojada e criativa do presente. Tanta riqueza trouxe também a cobiça e o saque. Gaspar Frutuoso, no seu livro As Saudades da Terra, fala-nos da opulência e do luxo da cidade do Funchal do século XVI, quando diz estar ela, e cito, no mais alto e próspero estado, que podia ser, muito rica de muitos açúcares e vinhos, e os moradores prósperos, com muitas alfaias e ricos enxovais, muito pacíficos e abastados. Em outubro de 1566, sofre o mais brutal dos ataques que a ilha suportou, comandado por Bertrand de Montluc, corsário francês huguenote, fugido das guerras religiosas europeias. As suas forças desembarcam na Praia Formosa e, passada a Ribeira de São João na Ponte de São Pedro, onde é ferido, articulam-se em 3 colunas. Uma assalta o convento de Santa Clara, que é valorosamente defendido. As outras descem à cidade, vencem a oposição que encontram e, conjuntamente com a primeira coluna, ocupam a fortaleza do governador. Depois do ataque, a fortaleza é reconstruída e, com o tempo, transforma-se no Palácio de São Lourenço, onde estamos, que acolhe a residência oficial do representante da República, na Madeira, e a sede do Comando Militar da zona. Apesar de morto Montluc e 50 dos seus homens, o Funchal foi atacado, sofre cerca de 200 baixas e são aprisionados 300 escravos, profanadas igrejas, roubadas alfaias religiosas e pilha-se de tudo. Os reforços mandados vir de Lisboa chegaram tarde. Até fins do século XVI, a baía da cidade era protegida principalmente pela fortaleza depois denominada de São Lourenço e pela fortaleza nova da Praça, conhecida por de São Filipe. Só após o ataque de Montluc, já em tempos de Filipe II de Espanha, são melhoradas. E se constroem os fortes do Pico, em 1600, e o de São Tiago, pouco depois. Do património edificado, restam hoje raros vestígios em fortes e em edifícios civis e, naturalmente, em capelas e igrejas, todas tendo sofrido ao longo dos séculos grandes transformações. O mesmo não se pode dizer, felizmente, relativamente ao património móvel, patenteado ainda em muitas igrejas e, principalmente, nos museus do Funchal. Aqui se reúne e cuida o recheio pictórico, a estatuária, a orivesaria e as alfaias religiosas de muitas igrejas da ilha, que revelam a devoção desses tempos e os grossos cabedais que a sustentavam, com objetos ricos e preciosos, onde a arte flamenga é a principal referência. E porque a arte nos ajuda a compreender melhor o que fazemos e as razões por que o fazemos, é com a arte que chegamos ao fim desta viagem. Em 6 etapas, acompanhamos os madeirenses na sua relação com o mundo através do açúcar, cuja cultura se testou na sua terra e dela se expandiu para todo o mundo. Embora a história não se repita, porque os homens são diferentes e as circunstâncias também, as forças contraditórias por que têm de optar quando enfrentam as encruzilhadas da vida são sempre as mesmas. A fraternidade ou o egoísmo, a inteligência ou a estupidez, a ternura ou a brutalidade, o medo ou a coragem, a opressão ou a liberdade. Caros espectadores, ao terminar estes programas, deixo-vos com o lema de Dom João I, que foi afinal com quem esta história começou. Temor de mal reger, justiça com amor e temperança, contentar corações desvairados, acabar grandes feitos com pequena fazenda.
Com este bom conselho vos deixo, esperando que tenham tido algum proveito e prazer com estas conversas. Até um dia. Passem todos muito bem.